a gravação, ele demorou até subir a gravação. Ah, Não foi. legal. Eu queria saber, isso aí eu deixo para perguntar mais coisas depois, o pessoal poder participar aí também. Não, mas é um Obrigado. assunto bom, até porque é um assunto bom para você tocar com o cliente, né? Eu não Aham, falo muito de EB5 na rede social, porque como eu não sou advogada, as pessoas tendem a falar, ah, a pessoa está falando uma coisa que não sabe. Quer dizer, eu não sei, mas eu sei, porque primeiro que eu passei pelo processo todo, né? Até tirar o green card, e eu acompanhei vários dos meus clientes que fizeram EB5 lá atrás. Lá atrás teve uma leva de brasileiros grande há uns, sei lá, uns 7 anos atrás que fez. E saiu, uhum, os meus clientes de todos saíram, foi tudo, ó, dá um pouco de nervoso, porque ele demora, né? Não é uma coisa assim, aham. mas funciona muito. E por outro lado, acho que a história do serviço sempre é boa. Ou se você tem habilidades especiais. Por exemplo, hoje, se você é dentista, se você é médico, se você é enfermeiro, se você é professor. Então, assim, esses vistos todos são vistos chamados de O, que são habilidades especiais, que são coisas nos Estados Unidos que estão sumindo. A minha mulher está formando em biomedicina, trabalha com harmonização facial, botox, essas coisas. Conseguiria uma categoria especial dessa? Talvez conseguiria. A única coisa é que ela precisa achar um sponsor. Então, ela precisa achar, tipo, uma clínica que dissesse assim: ah, eu quero ter ela aqui durante um período de 2 anos. Ah, entendi. Entendeu? Ah, perfeito. Mas esse é um caminho ótimo. Tipo, tudo que é da área médica é um caminho ótimo. Biologia, todas essas profissões que as pessoas acabam hoje em dia não querendo mais, muito, Uhum. dá muito certo nos Estados Unidos. A única coisa que Chama... ela ensina ah, é um pouquinho mais difícil, porque a medicina, a psicologia, o direito, você tem que fazer É uma adaptação, algo assim, né? é tipo umas Ah, matérias extras para você completar enfim, a carga uhum. horária que os Estados Unidos pede. E chama sponsor, você falou? Aquela Sponsor é clínica. tipo um Como é que português. fala? Estágio? Não. Não? Sponsor é alguém que vai se responsabilizar por você. Tipo um padrinho. Ah, padrinho. Entendi. Legal. Não é bem padrinho que fala em português, mas já já eu lembro o nome. Mas é tipo isso. É alguém que vai falar, olha, patrocinador, Jorge, muito bom. É alguém que vai falar, eu me Uhum. responsabilizo por você e te patrocino no sentido de vou pagar o seu salário nos primeiros 2 anos. Ah, legal. Legal. Bem entendido. Gente, antes da gente começar, perguntas. Eu sei que devem ter um monte. Hum. A Vivi tinha me perguntado no grupo a respeito de não estar encontrando as imagens naquele link que eu passei do Airtable. Então, quando você abre ele, deixa eu no meu telefone, que acho que talvez seja mais fácil, para não ficar dividindo tela. Na realidade, eu achei. Eu não estou conseguindo salvar. Eu não estou conseguindo salvar para mim poder colocar no site. Todos eles devem ter um botão de download. Até porque esses Dropbox, se você pegar, eu tenho. Você tem Dropbox no seu computador? Ah, eu acho que eu me inscrevi, eu acho. Acho que deu Então, certo. você precisa ter o Dropbox no seu computador para você poder baixar esses arquivos. Ah, tá. E Uhum. daí, do seu Dropbox do seu computador, você baixa no seu Dropbox do seu. Você baixa no seu computador e daí você consegue usar. Tá. Tem inclusive aquela parte que fala sobre as plantas. Tava pegando Aham. do, do Domus, né? Do Domus. Aí o Tá. que que eu tive que jogar no celular, fazer o print para pegar ela separada para colocar, porque vem tudo numa folha só, né? Para me colocar no site.
É o Eu tipo de faço informação. assim também. Eu faço assim também. Ou eu edito naquele, no Acrobat, tipo, e daí editar o PDF. E Uhum. normalmente, até é uma coisa boa que você tocou nesse assunto, quando eu mando a planta, eu antes de mandar a planta, eu mando floor plate, que é tipo a linha um, a linha 2, a linha 3, porque aí o cliente entende exatamente aquele que ele está vendo, aonde ele fica no edifício. Aham. Sei. Como é que chama? Isso chama floor plate. Ah, O, tá. Aham. Vou ter que fazer uma pastinha assim separada, né? Pra depois é, encontrar. como tudo, eu acho assim, eu acho que é mais fácil a gente ter menos coisa e depois o cliente pedir coisas específicas do que você ficar colocando muita coisa. Uhum. Eu normalmente, por exemplo, nas minhas páginas, essas coisas e tal, eu não tenho planta de nada, a não ser que seja algo que é listing meu, né? Então, por exemplo, essa unidade do Aston, que até você me mandou a mensagem, que por isso que eu te pedi o telefone, é um Aham. leasing meu, daí eu tenho tudo, mas se não, eu deixo uma coisa meio aberta para o cliente fazer pergunta, entendeu? Que aí ele demonstra interesse. Senão você manda um monte de coisa para ele não vai nem Aham. olhar. Aham. Certo. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês, peraí, que eu mandei para Mariana. Ó, o floor plate é isso aqui, vocês estão enxergando? Tá vendo que mostra todas. Tá ruim a luz, né? Deixa eu ver por que que tá ficando assim. Bom, eu depois eu ponho no grupo essa imagem, só para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Uhum. Bom, com relação à documentação que eu mandei, porque na verdade foi uma conversa que a gente. Primeiro, parabéns para o André, que na sexta-feira à noite, enquanto ele tomava um chopinho, e fazia a lista dos clientes. Porque, sabe por quê, gente? No dia seguinte ele conversou com uma pessoa, sabe por quê? Que estava pensando nesse assunto. Pararam para pensar nisso? E é um comprador em potencial que quer fazer isso e não sabe como. Eu achei a pessoa no plantão de vendas e puxei o gancho e Mas é porque no dia pegou. antes eu estava pensando nesse assunto. Porque Faz senão a gente sentido. na hora não liga o Lé com tré, entendeu? É um exercício muito importante, gente. E eu falo que assim, às vezes, comigo, eu faço muito isso. Às vezes eu tô assim, quebrando a minha cabeça, falando, nossa, com quem que eu podia falar? Porque eu preciso muito vender esse apartamento. Com quem não? Daí eu vou lá, eu vou na minha lista. Daí da minha lista, eu falo, nossa, vou ligar para o fulano. Isso é mais importante do que, por exemplo, até eu acho um CRM, porque no CRM senta lá, tem um monte de nome, tem um monte de coisa, não é, eu acho que esse exercício da gente escrever e pensar nas pessoas, acho que ativa um lado do cérebro da gente que funciona muito melhor. Para mim funciona muito bem. Eu faço isso todos os dias. Mas de novo, a Legal. conversa veio por causa disso e o André estava me falando o seguinte, porque esse documento, que é o que eu pus lá, que é chama Showing Agreement. Então, na verdade, para explicar um pouco melhor para vocês, é o seguinte: existem três documentos que a gente pode assinar com o cliente comprador, tá? Como eu expliquei na aula passada, esses dois documentos, eles são muito mais amarrados entre você e o cliente. E muitas vezes o cliente não vai querer ficar amarrado, especialmente porque ele não sabe exatamente o que ele quer. Esse aqui, ele é muito bom porque ele fala assim: se eu estou te mostrando o Domus, é o nome do Domus que está escrito aqui. Por que que eu não mandei a tradução para vocês? E eu vou mandar agora, mas eu queria explicar. Porque por lei, nós, corretores, eu, vocês, qualquer um, não pode traduzir. Então, o que que eu faço? Eu tenho isso traduzido e eu leio junto com o cliente. Primeiro. Depois, se o cliente fala assim, eu quero ler ou quero mandar para o meu advogado, você fala assim, bom, então eu vou mandar um inglês para o seu advogado. E se o advogado quiser falar com você, você lê, tá? Isso é regra, lei dos Estados Unidos. Claro que aqui no Brasil ninguém vai descobrir se vocês fizerem coisa errada, mas nunca se sabe você pegar aí um advogado crica aqui no Brasil que fale, ué, como você está traduzindo um documento que não foi você que gerou e nem sua empresa?
Então, é mais por isso. Esse é um documento que é criado pela NARS, então não é a gente que faz, ele fica dentro do sistema da gente, eu puxo ele quando eu preciso usar, mas se eu precisar fazer qualquer mudança nele, eu não posso riscar, eu tenho que fazer um adendo separado, e também, por lei, eu não posso, tipo, entregar nada traduzido, eu tenho que ler para o cliente. Então, eu vou entregar para vocês em português, para vocês lerem, mas assim, é muito, muito simples. Vocês vão ver o que está escrito lá em português, é dizendo, fulano de tal e ciclano de tal acordam que eles vão ver a propriedade de tal, e aí fala quais são as obrigações de um e as obrigações de outro. Então, tá tudo bem explicadinho lá. A única coisa que não pode. Quer dizer, aqui no Brasil eu até às vezes faço assim, que eu tô com um cliente que está sentado comigo almoçando, eu entrego para ele ler. Mas normalmente, especialmente se eu tô nos Estados Unidos, se a gente está fazendo coisas gravadas e tal, eu leio, tá? Mariana, Oi, Jorge. tudo bem? Tudo jóia, É, você? tudo ótimo. Deixa eu te perguntar uma coisa. O nome do corretor, por mais óbvio que possa parecer a pergunta, seria nós. Porém, como é um documento americano e da Cerveira, não deveria ser o teu nome? Na verdade, se eu estiver apresentando junto com vocês, vão ser nossos dois nomes, tá? Se você estiver apresentando sozinho, vai ser o seu nome, mas a hora que você for apresentar com outro corretor, vão fazer um novo, entendeu? Mas, tipo assim, Showing, é um agreement de showing. Então, cada vez que você está mostrando, mas, assina-se. tipo assim, vou criar uma situação, tá? Estou conversando com uma pessoa, que eu presumo eu, até porque são imóveis de valores mais altos, sendo esclarecida, essa pessoa também pode questionar, tipo, esse documento no Brasil, ele não tem valor nenhum, né? Então ele tem valor muito mais aí nos Estados Unidos do que aqui. É o meu entendimento. Eu quero que tu me corrija se eu estiver errado, tá? Mas tipo, Mas veja, é o seguinte, olha, a lei de assinatura, oi Diógenes, vi que você entrou aí agora, seja bem-vindo. A lei de assinatura de documento é a seguinte: a lei é sempre a lei do país aonde o documento foi assinado. Quando essas coisas são feitas no Zoom, né? Por Oi, Mari, exemplo, tudo bom? e você, tudo jóia, e você está mostrando um imóvel nos Estados Unidos, é considerada a lei de quem está mostrando, ou seja, a lei dos Estados Unidos. Tá? tá. Você vai falar assim, mas isso tem algum efeito no Brasil? Médio, porque assim, se esse cliente assinar com você no Brasil e chegar nos Estados Unidos e a gente por descobrir que esse seu cliente deu a volta e foi lá no Domus falar com outra pessoa sem nenhum de nós estar envolvido, a gente pode processá-lo sim. Tá, não, claro, eu estou partindo do princípio de má fé, que não vou dizer que a gente está lidando de gente de má fé, Exato, mas não, mas assim, a é gente sempre tem que importante pensar. pensar em todas as alternativas. Eu costumo dizer que esse tipo de documento, especialmente nessa fase um, a gente fazer mais de um jeito para não assustar o cliente que você está, tipo, enfiando um documento nele, mas dizendo que a regra é essa e que a regra deve ser cumprida. E que ele Eu entenda o que ele está, e que, obviamente, ele entenda o que ele está assinando. Eu imagino que isso aqui é um documento em que tu avançou bastante, tu está num estágio mais adiantado, entendeu? Tu está começando a mostrar para alguém e essa pessoa de fato demonstrou interesse, vai marcar uma reunião contigo, principalmente que é o broker aí, né, e que vai poder de fato concretizar um negócio. Eu acho que aí sim seria mais pertinente tu exigir, olha, tu vai precisar assinar. Não tem uma Não, lei. foi isso que eu expliquei para vocês semana passada. Quando eu estiver presente, não se preocupem com isso, porque eu vou fazer assinar. Porque Uhum. eu posso perder minha licença se eu fizer uma apresentação para cliente sem ter esse documento assinado. E às vezes a gente, tipo, o cliente liga de última hora, ai, podemos falar 5 minutos, não sei o que lá, não sei o que lá, eu falo, olha, eu só vou te mandar um e-mail, então, com a documentação, você só me responde o e-mail escrito de acordo, porque para mim é uma regra da minha licença, entendeu? Obviamente, quando isso passa para ser uma opção de compra e venda, no contrato, o nome da gente está lá escrito, aí não tem mais jeito, né? Mas já avançando nisso que tu falou, em que momento vai existir o nome da gente, de um dos nós que estamos participando do curso? Porque nós estamos aqui no Aham. Brasil e eu te apresento o cliente, te encaminho o cliente. Aqui tem um espaço só para um broker, mas não é isso que me preocupa, tá? Mas eu digo assim, ele avançou, ele quer comprar de forma legal.
a gente, abre aspas, não existe no negócio perante a legislação americana de Existe sim. intermediação. Não, existe sim. Você lembra que eu mandei para vocês antes esse outro documento, que é o Referral Agreement, que é o documento aonde você passa para mim, que é aquele Você PDF que mandou na reunião anterior, né? da aula anterior. E que normalmente esse documento já é suficiente. Então, assim, você não deveria ter o problema de fazer, assim, problema não, né? Tipo, esse extra aí de ter que fazer isso com o cliente. É que o André me perguntou, ele falou, estou sentando com o cliente, você acha que eu mostro esse documento? Eu falei, não é muito necessário, porque você não vai fazer a apresentação inteira para o cliente falar assim, vou assinar. Mas é interessante que ele saiba que, eventualmente, ele vai ter que assinar esse documento. O documento mais importante para que você garanta que você vai receber comissão é você ter isso assinado comigo com o nome desse cliente antes da gente entrar com o cliente, entendeu? E esse documento, tu botou ele no grupo? Não. Tá lá. Tá, tô procurando, não tô achando aqui, mas depois, se for o caso, a gente pede de novo. Chama Referral Agreement, Sim, tá aqui, achei. tá? É esse que existiria fora o cliente, seria, tá ali, o brokerar, prospect. Entre vocês e eu, ou entre vocês e qualquer pessoa que você quiser, eventualmente usar nos Estados Unidos. Tá, beleza. Eu queria também retomar um assunto que tu falou na reunião anterior, na aula anterior. Claro. O, todos, todos os lançamentos sempre serão pactuados 6% de corretagem, certo? Não necessariamente, tem uns que são 5. Tá, então tudo bem. Ah, A gente sabe antes. Tá? Por exemplo, tá, o Dolce Gabbana, que está lançando agora, é 5. certo. Se Bom, vai mas aí, durar 5? Se vai durar 5, eu não sei, mas hoje é 5. tá, não tem problema. Mas isso na hora que tu começa a apresentar algum, a gente fica sabendo, a gente conversa contigo e tranquilo. E como tu disse, seja qualquer um desses lançamentos que estão ali, se a pessoa der 10% do valor, tu vai receber 6%, 6, 5% sobre o valor exato que foi pago no momento. Se daqui 6 meses ela vai dar mais 10%, aí tu vai receber a cada etapa, é isso? Na verdade, lembra que eu expliquei que os 10% não é considerado venda? Os 10% ele entra num fundo de proteção para a construção do empreendimento. A gente começa a receber a partir dos 20%. A partir de 20%. Só que daí nos 20% a gente recebe 6% de 20%. Tá, Mas os 10 primeiros, todo mundo pode cancelar, então não é considerado uma venda. certo. E isso é uma regra para qualquer empreendimento? Que não é da Cerveira, do mercado local, é isso? Tá, Do mercado da Flórida, certo. E tipo assim, se a pessoa deu 20% de entrada, 10, 20, enfim, e assumiu uma prestação até a entrega, sobre essa prestação vai tendo também um comissionamento? Como é que funciona? Vai Tá, sempre tendo, só que eles são. Primeiro que nos Estados Unidos não existe muito essa coisa de prestação. Então, até para o incorporador aceitar, eu já tive clientes no Aston Martin, eu tive um jogador de futebol que ele pagava tipo $5.000 por mês. E foi tá. um Deus nos acuda para fazer o incorporador aceitar, mas ele falava, eu ganho bônus assim, é assim que eu posso pagar, enfim, aceitou. Só que a gente só recebia quando somava-se 10% daqueles 5.000, 5.000, 5.000, 5.000 que ele pagava, entendeu? Tá. Outra coisa, Por exemplo, tem alguns projetos, por exemplo, o Área Lux, ele fala assim, depois do terceiro cliente que você trouxe, quando o cliente pagar 20%, eu te pago a comissão inteira. Então, eles fazem umas coisas assim, especialmente para gente que vende muito, para que você, obviamente, traga mais cliente para ele e não leve em outro lugar. então isso vai depender de cada construtora, então. Exato. Tá. Mas a Ah, gente sempre sabe antes de levar o cliente, não é uma surpresa, tá? certo. Eu acredito que tu vai comentar depois sobre aquela questão da conversa, do vídeo que eu assisti do Elcio, né? O Elcio vem na segunda-feira, às 7h30, para falar com Então, você. semana que vem não vai ser na terça, vai ser na segunda? Vamos fazer segunda e terça, porque é uma aula extra.
A Show. segunda dele, porque nas últimas vezes todas, é, eu fazia ele e a Jennifer Siley, que é advogada, no mesmo dia. Só que não dá, porque todo Sim, mundo dá. tem muita pergunta. Então eu falei, vou fazer duas aulas extras. A gente vai fazer a primeira nessa segunda com o Elcio, a gente faz a terça normal, que é a aula minha, que aliás não percam, porque é essa aula que eu vou falar dos lançamentos, que eu acho que é assim, o mais importante de tudo. E depois a gente faz a Jennifer na outra semana, a gente faz mais uma aula nossa, e depois na última aula, quem vai vir vai ser o Esdras, que é a pessoa que cuida da minha parte de e-mail marketing. Certo. E aí, então, depois mais, já, não sei se já está valendo, já tá, o pessoal está todo mundo, mas tu vai falar sobre essa questão, se eles trabalham, a Demicon é home equity, porque quando eu entrei lá, eu já tinha, quando tu botou o nome ali, eu disse, cara, eu já vi esse nome dessa empresa, Aham. na mídia, né? Até por causa do garoto propaganda, que era lá do Fantástico. Sim, filho do jogador de basquete, os Isso, Smiths. tá, irmão. Eu vi que eles trabalhavam com consórcio, claro que entrando nos produtos, pesquisando mais, que eu vi que eles têm home equity. E home equity é um assunto que eu já conheço aqui e tudo mais, então, mas se já está rodando a Assim, nossa. a grande, eu não vou, enfim, eu vou deixá-lo explicar, mas a grande sacada é o consórcio, porque o Mas consórcio é muito barato. Você imagina que a Demicon tem dentro do portfólio deles, sei lá, 1 bi de consórcios contemplados, de pessoas que não têm equity para dar como garantia para esse consórcio, né? Então, você consegue comprar essas dívidas em prazos diferentes, com juros diferentes, muito barato. que aí é o juro do consórcio. Os juros do consórcio. É Então, como se é um tu juro pegasse do uma carta de consórcio que é crédito, muito, então. é muito barato e é em real. Eu, inclusive, eu tenho três shares, porque eu vou Tá? pagando de pouquinho, se eu for contemplada, lindo. Se eu não for contemplada, eu vou pagando, porque uma hora que esse negócio sair, eu pago, a minha média vai dar em 4% de juros ao ano e a dívida fica em real. Tipo, é dado. Alguém te deu um dinheiro de presente. Mas, tipo assim, então, é que porque, pela lógica do consórcio, tu é sorteado. Então, como ele fala no vídeo que é feita uma avaliação por eles do imóvel, e até no vídeo ele fala, hipoteticamente, se o imóvel vale 3 milhões de reais, que o pessoal deles fez a avaliação, e bom, ok, bateu lá 3 milhões, tu vai poder usar como colateral e usar esse valor nos Estados Unidos. Mas para tu Exato. fazer isso, tu tem que pegar, numa linha de consórcio, tem que realmente pegar algo que já está contemplado, senão tu teria que estar esperando, né? Não, não. Daí você compra essas cotas já contempladas, né? Pode ser por meio de lance, e pode ser porque tem horas que a Demicon precisa. Eu já tive casos do meu cliente falar assim: eu vou dar um lance. Não precisa, na verdade, dar um lance, porque a gente está com tanta coisa contemplada, em vez de você pagar 4,5 de juros, você paga 5. Então, é muito mais uma coisa de um timing de um dinheiro versus quanto você vai fazer isso. Agora, o Elcio tem várias. O Elcio também faz financiamento normal, né? Tipo, financiamento normal nos Estados Unidos, que é via banco, mas eu acho que essa opção de consórcio é uma opção muito boa, especialmente para quem tem imóvel no Brasil e não consegue vender. Mas aí tu passa o imóvel para a Demicon e pega aquele crédito, aquela carta, né? Exato. Carta. Não, operação nova, não conhecia essa. Interessante. Não, essa é muito boa, porque tem muita gente. A gente estava falando essa semana com um cliente que tem uma casa em Paraty, 17 milhões de dólares. Não vai vender. Tipo, você conta no dedo quem que vai comprar uma casa em Paraty de 17 milhões de dólares. Tipo, Dólares ou reais? Dólares mesmo? dólares. Você conta no dedo. Eu falei, eu provavelmente sei as pessoas para ligar. E provavelmente se eles já não te ligaram porque não estão interessados, né? E não é só. E ele falava, mas você não consegue falar com os seus clientes russos, você não consegue. Tipo, conseguir, consigo, mas que russo vai querer colocar 17 milhões de dólares no Brasil hoje? Difícil. E aí, Mas aí a gente está esquematizando essa operação, porque aí é o seguinte: o custo de carrego, né, o custo de manutenção dessa casa é altíssimo. Então, se ele pega esse dinheiro, coloca nos Estados Unidos, compra alguma coisa que tem uma renda que pelo menos ele cubra o custo da Demicon e o custo de manutenção da casa, tá lindo, deixa a casa lá, né? Uma hora aparece um comprador.
Você deve também fazer uma operação com um deságio forte dos 17 milhões. Qual é o nome da empresa de consórcio? Chama Demicon, é uma empresa de Curitiba. Isso. Mas quem cuida da Demicon nos Estados Unidos é o Elcio Gomes, que vai vir falar com vocês na segunda-feira. Mas não vou. Vamos continuar. André, você quer fazer mais uma pergunta antes de eu começar? Sim, o showing agreement, ele tem que ser assinado, mas você falou, o ideal é mostrar 3 imóveis para a pessoa. Então, seriam 3 showing agreements? Não se preocupa com isso, porque isso vai ser na minha hora. Mas sim, em teoria, sim. Ou Tá. se não, a gente passa para esse, porque daí a relação com o cliente já está mais firme, tararã, e aí a gente passa para esse outro aqui, que é Exclusive Buyer Broker Agreement, onde ele fala, você é meu corretor, Entendi. entendeu? Legal. A gente Tá. começa com esse, eu falo, a gente começa no, como que as meninas falam? Ficando sério, daí depois a gente passa para o namoro. Primeiro a gente vai ficar sério com o cliente, Hum, depois a gente passa para o namoro. Legal, obrigado. Bom, eu vou dividir minha tela aqui, deixa eu só organizar uma coisa aqui, porque eu acho que eu mexi tanta coisa aqui hoje que... Todo mundo vê na minha tela? Então, eu mandei para vocês ali no grupo um link que chama Miami Beaches Neighborhood. Por que que eu mandei aquilo para vocês e pedi para vocês darem uma olhadinha? Porque lembra quando a gente estava comentando a respeito de que cada bairro tem suas particularidades para cada cliente específico? Dentro daquele link que eu mandei para vocês, eu sei, tá em inglês e tal, mas é uma coisa muito simples de entender. Tem o nome, tem um mapinha, e a gente vai entrar nisso, não hoje, na aula, de lançamentos. Tem os mapinhas, você clica no mapinha, ele fala o nome do bairro e ele fala as coisas mais bacanas que tem ali naquele bairro. Para que é isso? Para que seu cliente fale assim: ah, você gosta do shopping no Bal Harbour? E você fala, nossa, eu nunca ouvi falar. É isso que eu não quero. Lá tem as coisas, lógico, você não vai precisar decorar. Você fica com o mapinha na mão, qualquer coisa, se tiver uma dúvida, você vai. E também é super ok. Você falar, ah, eu não me lembro exatamente o que é isso ou o que é aquilo, mas você tem isso como uma ferramenta para você procurar rapidamente. Tá? Então, brinquem um pouco com esse mapinha, porque na aula de lançamento eu vou entrar neles até para falar de alguns específicos para a gente falar qual é a diferença de A, de B, de C e de D, tá? O importante é vocês saberem que Miami tem 34 municipalidades, que são cidades, tá, gente? Não é bairro. A gente fala bairro até para facilitar e tal, mas não é um bairro, é uma cidade. Então, tipo, Miami Beach é uma cidade, Brickell é uma cidade, Downtown é uma cidade, Coral Gables é uma cidade, e assim por diante. E existe um plano de desenvolvimento que chama Plano Master de Downtown, que ele acaba reverberando pela cidade toda. Por quê? Porque todo o sistema de transporte da cidade está mudando. Então, agora a gente já tem o trem que vocês já devem ter escutado, que liga Miami até Orlando. E agora a gente vai ter algumas linhas desse novo trem que liga até Miami Beach, que liga até Aventura. Ah, mas Mariana, por que que isso é importante? Porque localização é a coisa mais importante, sem dúvida nenhuma, quando você fala de mercado imobiliário, especialmente na cidade de Miami, né? Obviamente que em todas é muito importante, mas na cidade de Miami é muito importante porque isso
é o que vai fazer a diferença quando a gente fala daquela história dos comparáveis, né? Então, como é que o cliente vai saber se o Domus é legal? Ah, porque a gente vai entrar nos comparáveis que estão no mesmo bairro e vai chegar para o cliente com um número que explique para ele que sim, ele está fazendo um bom negócio, tá? Existe um plano master de desenvolvimento de downtown de 10 bi. Então, hoje, se você falar assim para mim, os preços de downtown e Brickell, que a gente vai ver isso, né? Que alguns empreendimentos que a gente tem são em downtown, outros que a gente tem são na Brickell. Downtown é mais barato hoje do que a Brickell, mas downtown é um bairro onde está sendo muito, 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 muito melhorado. Então, tem um shopping novo que vai ser o maior shopping da América do Norte. Então, são várias coisas que estão sendo feitas em downtown, especialmente para os chineses. Por que para os chineses? Porque os chineses eram a única população que não vinham para a Flórida, porque os chineses não gostam de sol, né? Os chineses não tomam sol. Então, eles foram fazendo essas outras atrações aí. Então, assim, todos esses novos museus, todas essas partes dessa história de arte toda que é nova ali em downtown, faz parte desse plano master de 10 bilhões e também esses 2 novos shopping centers, tá? Então, olhem lá no mapinha que eu mandei para a gente começar a ficar meio familiar com esses nomes desses bairros, para que vocês consigam ver. Hoje, a aula vai ser um pouquinho mais didática, vamos dizer assim, porque eu quero que vocês entendam algumas coisas. Toda vez que um cliente demonstrar interesse em um imóvel e dizer eu estou pronto para fazer esse movimento, a gente vai ter um contrato de compra e venda, tá? Esse contrato de compra e venda, ele chama as is, aquilo que é, em imóveis prontos, e em lançamento, ele chama contrato de compra e venda. Mariana, qual que é a diferença de uma coisa e a outra? O contrato as is, e gente, se vocês forem tendo dúvida, anota, se não conseguirem enxergar, porque tem bastante gente, não estou conseguindo enxergar todo mundo aí, anota e a gente pergunta depois, eu sei que vai ficar dúvida, mas vocês, de novo, não precisam saber exatamente isso tudo, eu só quero que vocês entendam a coisa no global. O contrato de compra e venda as is quer dizer o seguinte: se o seu cliente tiver interesse em comprar um edifício que está pronto, chegou lá no apartamento, ele fala assim: ah, mas o dono vai arrumar a porta do banheiro? O dono vai lixar o chão? O dono. Não, é as is. Isso quer dizer que você não pode pedir que ele faça esses acertos? Não. Você pode pedir, mas ele pode dizer que não. Então, a regra do as is é o seguinte: eu estou te mostrando esse livrinho e estou te vendendo esse livrinho exatamente como ele é. Eu não estou me comprometendo com você que esse livro vai ter parágrafos escritos, nada. Eu estou me comprometendo com você que eu estou vendendo esse livrinho. Tá? Que documentos vêm junto com esse contrato de compra e venda de imóveis prontos? São 4 documentos. O mais importante, ele se chama Seller's Disclosure. O que ele quer dizer? É assim, ó. O vendedor está vendendo esse livrinho e ele fala assim: olha, esse livrinho teve uma infiltração nos últimos 5 anos, sim ou não? Esse livrinho teve um problema no telhado, porque, tarará, sim ou não? Então, com essa documentação e mais os outros 2 documentos, onde ele se compromete de que aquelas coisas que ele tá te contando são verdadeiras, a gente faz uma inspeção. Essa inspeção, por lei, é normalmente 15 dias. Então, o que essa inspeção vai ver? Ela vai ver os problemas que tem dentro daquele imóvel, vai comparar com aquilo que ele disse que tinha, não disse que tinha,
e vai chegar a uma conclusão. Mariana, essa conclusão, precisa disso para poder cancelar? Não. Todo contrato de compra e venda de imóveis prontos pode cancelar, dependendo da data que está contratualmente. Normalmente é 15 dias, mas tem gente que pede mais dias. Então, se a pessoa mudou de ideia, acordou de mau humor, morreu um parente, sei lá, eu perdeu dinheiro na bolsa, ela, por lei, ela pode cancelar durante os 15 dias que normalmente são os contratuais. Tá? Até aí todo mundo entendeu? Precisa No ter uma justificativa do cancelamento, uma palpável, ou só nada, passei mal nada. hoje, não quero. Nada. Por que que essas documentações são importantes? Para negociação. Então, se o vendedor disse não, nunca teve infiltração aqui, eu estou vendendo Aziz e a gente descobriu uma infiltração, isso é um motivo para que ele aceite a dar um desconto ali, entendeu? Então, essas coisas é muito mais para uma negociação do que para um cancelamento, porque o cancelamento, por lei, você não tem que falar nada, só tipo cancelou, tchau. Tá? Todo mundo até aí, todo mundo tudo bem? Qual é a diferença? Oi, Jorge, pode falar. Como é que é essa vistoria feita? Ele simplesmente entre o vendedor e o comprador? Não, tem um inspetor que a gente contrata, tá? Assim, existem pessoas que falam, não quero pagar US$ 100 para fazer isso. E se ele é meu cliente, eu falo, então, sinto muito, senhor, eu nisso não ponho minha mão. Porque você pode ter um problema seríssimo, e eu já vi acontecer, por exemplo, de pessoas que falam assim: essa parede foi construída com autorização da cidade. E daí, na hora, vamos ver a parede. Não foi construída. Então, você está comprando um apartamento de 2 dormitórios, na verdade, não, a confusão pode ser enorme. Então, assim, é um negócio que custa muito barato, que, assim, eu não abro, eu realmente não entro nessas coisas se eu não tiver um mínimo embasamento aí do que a gente consegue enxergar fisicamente, porque assim, uma coisa é, tá bom, eu tô super acostumada. Eu sei que normalmente Miami Beach tem mofo? Tem. É super natural. Eu não consigo, ao meu olho nu, dizer se esse mofo é um mofo daquele que dá doença ou se é um mofo natural da praia, entendeu? Assim, as coisas podem ser complicadas. Dito isso em imóveis prontos. Imóveis prontos, se eles são comerciais, essa inspeção é muito mais delicada, porque ela envolve outras coisas, como, por exemplo, autorizações ambientais, ou autorizações, enfim, são outras autorizações. Então, normalmente, em imóveis comerciais, esse período de inspeção e de cancelamento pode chegar até 6 meses. Tá, lógico, isso só estou contando para vocês a título de curiosidade. Então, essas inspeções são feitas, então, existe sempre uma inspeção que é física e uma inspeção documental que os advogados fazem. Tanto uma quanto a outra são canceláveis, elas cancelam contratos se por alguma coisa ela não tiver em ordem com aquilo que foi combinado, tá? Qual que é a diferença do lançamento? O lançamento, por lei, ele sempre pode ser cancelado 15 dias depois da assinatura do contrato e envio do dinheiro. O que que é o envio do dinheiro? Normalmente os 10% que são enviados no momento em que se faz essa oferta, tá? Então, se o cliente comprou esse imóvel, passou 15 dias da data que ele deu o depósito e falou: agora eu quero cancelar, agora ele tem um problemão. Porque não apenas ele pode perder o dinheiro que ele pagou da entrada, que, tá bom, não é nada, é os 10%, mas normalmente os lançamentos têm uma multa, que é um número, tipo, bizarro, que eu não sei calcular até hoje, e ninguém que eu conheça sabe,
o incorporador calcula quanto ele perdeu em marketing, isso, em aquilo, pelo tempo que esse apartamento ficou fora do mercado. Então, tipo, essa é uma brincadeira que não dá para fazer. Então, eu explico bastante para o cliente assim: pense bem. Se quiser cancelar, cancele no prazo, porque depois para cancelar é bem complicado, tá? Quem cria esses contratos? Esses contratos são todos criados pelo. Quem que tá com o microfone e tá fazendo um barulho aqui para mim? Só põe no mudo, depois pode abrir. Quem cria esses contratos é o Florida Real Estate Association em conjunção com o NARS. Então a gente não cria contato e a gente não risca contrato. Tudo que a gente quer negociar que seja diferente daquilo que está escrito tem que ser por meio de um adendo, e esse adendo suprecede, não sei se é essa palavra que fala, o contrato sempre. Então, mesmo que diga, por exemplo, a forma de pagamento do lançamento tal, o cliente vai pagar 10%, 10%, 10% em contrato. Que lembra, a gente não pode riscar. Daí a gente faz um adendo e fala: esse cliente vai pagar 5 mil, 5 mil, 5 mil, 5 mil. Então, o adendo é sempre o que passa em cima do contrato, tá? Entendido? O corretor é mencionado nesse contrato? Sim. O corretor, tanto eu, corretora local, tanto o nome de vocês é mencionado no contrato. Existe pagamento nesse período de reserva? Existe pagamento nesse período de reserva, que normalmente são 10% e normalmente é inegociável, tá? Tem muito cliente, especialmente os brasileiros, falam: ah, depois eu mando o dinheiro, aí passa tipo 2 semanas e aí não tem mais como voltar para trás. Então, é regra e é uma coisa que a gente tem que avisar bastante o cliente, porque às vezes ele acha que ele pode sair sem ter que fazer esse pagamento e aí ele perde o imóvel. Quanto tempo demora o período de reserva? Isso depende. Normalmente são 2 meses entre o momento que o incorporador fala: olha, a gente localmente e internamente Cerveira pode começar a divulgar esse projeto no primeiro mês, e depois no segundo mês eles falam Friends and Family, que daí a gente começa a ligar para os outros corretores e tal e tal. Então é um período onde ele dá uma testada para ver se realmente ele vai chegar no número de vendas que ele gostaria. Na vida real, isso acontece? Não, não acontece. Ninguém entra no mercado para depois desistir. É muito dinheiro envolvido, mas essa é uma regra que sempre existiu. Então, funciona dessa forma, que até o recebimento do contrato, tanto o cliente quanto o incorporador podem cancelar sem nenhum ônus, tá? Isso eu estou falando de lançamento. O dinheiro desses 10%, como eu já expliquei para vocês, vai para uma conta de um advogado, né, para um escrow account, e esses primeiros 10% só é liberado no momento da entrega das chaves para o incorporador. Então, o incorporador não pode mexer nesses 10% até a entrega das chaves. O que significa conversão? Conversão significa do momento aonde o contrato de reserva ele passa para contrato. Então, normalmente a gente liga para o cliente e fala: olha, o contrato vai entrar em período de conversão. Tá tudo ok? Você vai continuar? Você tem questões? Quer rever outras coisas? Porque a partir do momento que ele entra em contrato, daí não pode mais cancelar. O que é um contrato executado? E, gente, por que eu estou falando esses nomes para vocês? Porque isso é coisa que vocês vão ouvir muito. Contrato executado é um contrato assinado por ambas as partes. Nos Estados Unidos, se ele for assinado por uma parte só, ele não vale, tá? Ele precisa ser assinado por ambas as partes. O que é um HUD? O HUD, e depois eu vou mandar para vocês esses documentos para vocês verem, só para vocês verem a cara disso. O HUD é um documento que ele diz quanto de dinheiro foi pago por parte do comprador
e quanto ainda falta por parte do comprador ele pagar, incluindo os impostos que têm que ser pagos. Por que que esse documento é emitido e por que que ele é tão importante? Oi, Mari. Oi, Desculpa te interromper. Você está apresentando algum slide? Tô. A gente está vendo só esse slide que tem bairros em crescimento da cidade e a imagem do lar. Deixa eu parar aqui então para tentar de novo. Obrigada, Cami. Imagina. Vê se agora vocês estão conseguindo ver. Ah, agora está aparecendo. Tá. E por que que a gente fala muito desse HUD? Porque esse HUD é o documento mais importante para o cliente, que é onde ele vai saber exatamente quanto ele vai gastar na entrega das chaves. E por lei nos Estados Unidos, ele tem que ser entregue 75 dias antes da entrega das chaves, para que o cliente se prepare financeiramente para fazer esses pagamentos. Os valores para uma oferta podem ser negociados? Sim, podem ser negociados. Lembra que a gente tem os comparáveis e lembra que esses números nos Estados Unidos, eles partem de um estudo de marketing, mas eles sempre podem ser negociados. Eu sempre falo, não, a gente já tem. Lógico, você fala assim, o incorporador está pedindo 1.898.000. Você vai falar assim, vou pagar 1,5 milhão. Vai perder a viagem. Nem eu não vou fazer isso, né? Mas algum tipo de negociação sempre acaba que tem. Então, viram a minha página mexer? Sim, documentos. É. Documentos que acompanham o contrato. E, de novo, por que que eu estou falando isso? Ah, Mariana, eu vou decorar tudo isso? Não, não vai decorar tudo isso e depois eu vou entregar esse material para vocês. O documento mais importante, depois do contrato de compra e venda, é o recibo das regras e regulamentos do condomínio. Por quê? Porque se esse documento não for entregue ou se não for, se o comprador falar, esse documento não me entregaram e ele não assinou, todo e qualquer contrato é cancelado, tá? Então isso é importantíssimo. O recibo das regras e regulamentos do condomínio. E o que que ele engloba? Ele engloba a planta do imóvel, ele engloba tudo que está envolvido ali, junto com aquele imóvel. Então, garagem, armazenamento, tem gente que tem cave de vinho lá embaixo, enfim, tudo que engloba esse imóvel que não está fisicamente naquele local e o registro do agente imobiliário, tá? Vocês vão precisar saber isso de cor? Não, não vão precisar, mas sempre lembrem dessa história do Condodocs, que é esse recibo das regras e regulamentos do condomínio. Até porque, gente, para que, não em lançamento, tá? Em produtos prontos, o condomínio, a associação de condomínio, ela sempre tem o direito de não aceitar alguém. Então, toda vez que alguém compra, se por acaso, a hora que ele manda os documentos lá para o condomínio falar, eu não aceito essa pessoa, ele recebe o dinheiro dele de volta. Eu não vou entrar muito nessa parte aqui. O clawback era uma coisa que eles usavam antigamente, que eu normalmente ponho isso quando eu estou dando essa aula para corretores que trabalham efetivamente no mercado. Tem alguns incorporadores que, no intuito de atrair os corretores, ele fala assim: olha, vem aqui, traz um cliente, esse cliente dá 10%, eu te adianto a comissão e depois, se ele desistir, você tem que me devolver. Eu ponho isso aqui porque eu falo que isso aqui é o maior tiro na cabeça que pode acontecer, né? Porque a chance de você ganhar esse dinheiro, gastar esse dinheiro, depois não ter esse dinheiro para devolver, e isso nos Estados Unidos da cadeia. Então, eu tenho isso aqui anotado, isso nem é uma coisa que existe muito mais, mas só para contar normalmente para esses corretores novos, que às vezes as pessoas ficam tão desesperadas que acreditam em todos os contos de todos os vigários por aí, mas de que isso realmente é um perigo.
O pagamento de comissão, conforme eu expliquei para vocês, no lançamento, ele vai recebendo esses pequenos pagamentos de 10 em grupos de 10%, né? Então, 6% do 10%, 6% do próximo 10%, e na Chaves ele recebe os 50% totais, e nos imóveis prontos, a comissão é recebida pelo advogado no dia da entrega das chaves e a gente normalmente recebe uns 3, 4 dias depois, tá? O que que você precisa para receber a sua comissão? Você tem que ser ou a sua licença, junto com o cartão do CNPJ, se você tiver, ou aquele documento que eu mandei para vocês, dizendo, perante as leis do meu país, eu, fulano de X, sou autorizado a receber comissão nos Estados Unidos e o número da sua conta. Então, assim, o dinheiro não passa por mim, nem no lançamento e nem em imóvel pronto. O dinheiro ou vai do advogado direto para a conta de vocês no Brasil, ou vai do incorporador direto para a conta de vocês no Brasil, tá? Aqui eu vou passar rapidamente, mas eu quero que vocês escutem, porque é a história do flow do processo, né? Como é que o processo funciona? E até para que. E eu sei que é muito parecido no Brasil, que também essas coisas são assim, e talvez no Brasil até um pouco mais complicado, mas é o que eu falo, é um processo logístico, né? Então, existe uma oferta, o aceite dessa oferta, um depósito de boa-fé, as inspeções e as contingências. O que que é a contingência? O vendedor aceitou que vai reformar o banheiro ou vai trocar a porta do banheiro antes das chaves. Então, a gente vai lá e fala, porta do banheiro consertada, você vai lá, vê se está bem feito e tira essa contingência. Então, essas contingências podem ser físicas, essas contingências podem ser financeiras. O cliente pode falar: se o meu financiamento imobiliário não for aceito, eu tenho o direito de sair desse contrato. Então, as contingências podem ser muitas, mas você vê que as contingências elas são a coisa mais importante depois da inspeção. Porque, dado que aquilo foi mencionado no contrato, aquilo tem que ser feito antes de que de que a operação passe para um próximo passo. Depois, existem as pesquisas de título, que são feitas por um advogado. Mariana, o que significa isso? Nos Estados Unidos, a gente não tem cartório. A cidade é que tem essas informações e qualquer coisa escrita em papel vale. Então, junto com essa pesquisa de título, normalmente o cliente comprador, ele faz um seguro de título. Porque vamos dizer que daqui 5 anos o André comprou a minha casa, só que eu lá atrás estava desesperada e peguei um guardanapo e escrevi para alguém da minha família: olha, daqui 5 anos esse apartamento tarará, tarará, é seu. Isso vale? Então, você tem que ter, junto com essa pesquisa de título, um seguro de título para que nada vai acontecer. Ah, Mariana, seguro de título é importante para lançamento? Não, normalmente não. Você está comprando do incorporador, mas imóvel de terceiro é bem importante, tá? Depois disso, tem a entrega das chaves e a gente faz uma inspeção final, que a gente chama de final walkthrough, ou no caso de lançamento, ele chama punch list. O que é isso? A gente pega um iPad, vai tirando foto e vai comparando com aquilo ou que foi prometido, no caso do lançamento, ou aquilo que o cliente viu, no caso de imóveis prontos. E aí, depois disso, tem todos os fechamentos, né? Onde esse HUD, ele compara lá com quanto dinheiro o cliente já tinha pago com quanto ele falta pagar, tudo fechadinho, entrega as chaves para o cliente, e aí o cliente tem o direito àquele imóvel. Financiamento. Eu costumo dizer que a pessoa que entra para comprar imóveis nos Estados Unidos e não faz financiamento deve ter talvez um probleminha mental, porque é o jeito mais fácil de você ter acesso a um dinheiro que você não teria no seu país de origem, né? Os financiamentos nos Estados Unidos são muito simples, para vocês terem uma ideia.
para clientes brasileiros, ele precisa de 2 declarações do imposto de renda e 3 extratos bancários que tem que comprovar apenas que ele tem o dinheiro para pagar a entrada, se for o caso, e mais 4 meses de condomínio. Então, assim, os Estados Unidos passa um olhar bem por cima para fazer com que essas coisas aconteçam. Mariana, quanto custa? O financiamento ele tem uma cobrança de pontos, ele tem uma cobrança, obviamente, do valor do financiamento. Normalmente, a gente faz uma conta rápida assim, a cada 100 mil é 1.000, tá? Aqui a gente já falou, Maria, oi. pode falar. Ahm, no Brasil, pelo menos, né, a grande maioria das pessoas, ou de empresários, não vou generalizar, tá? Mas digamos que boa parte nem tem o imposto de renda exatamente conforme o Aham. Estado tem de renda. Uma carta do contador também vale. Ah, tá. Então, tipo assim, eles têm essa maleabilidade. Tá. E já aproveitando, não é a pauta, mas já que a gente falou de banco, qual é o banco que tu mais indica para brasileiro abrir conta aí? Olha, tem 2 coisas, né? Existe uma coisa abrir conta e existe uma coisa fazer financiamento. Essas Tá. 2 coisas estão linkadas? Não necessariamente. Isso facilita? Facilita. Então, normalmente, se o cliente tem conta naquele banco, facilita porque, em teoria, qual que é o risco do banco? Nenhum, que o banco está comprando, pegando em garantia em um imóvel que tem 50% pago. Então, se ele pegar o imóvel, o problema dele já acabou, né? Mas, obviamente, que facilita. Por incrível que pareça, o melhor banco nos Estados Unidos para fazer financiamento até de estrangeiros é o Banco do Brasil. Eles são muito bons de documentação, muito rápidos. Eu estou com um cliente, um casal de clientes meu gringos, que eles foram em tudo. Teve Citibank, Bank of America, tarará, tarará. Daí me ligaram um dia, não estou mais aguentando, isso e aquilo. Eu falei, calma. Liga para a Sandra do Banco do Brasil. Em 2 horas, o financiamento deles estava aprovado. Eles são muito. É o mesmo banco do Brasil, ou tem outra nomenclatura, ou é outro banco do grupo da holding do Banco do Brasil? Ele é do grupo da holding, BB América, Isso, tá. tá? BB América. E, por incrível que pareça, eles são tão bons, isso obviamente é uma curiosidade. O Marcelo, meu marido, é sócio de um fundo muito grande nos Estados Unidos. E agora eles estão criando até um private label para usar o Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil, para cliente grande, ele é meio tipo feioso, né? Daí as pessoas falam, eu não quero esse cartão de crédito tipo azul com logo amarelo. E eles estão fazendo um white label de tão bom que eles são. Então, eles são tão bons de atender cliente e de transferência e de coisas assim, porque o banco nos Estados Unidos é muito ruim. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas, por exemplo, para você pagar seu imposto de renda, sabe como que faz? Faz um cheque, põe num envelope e põe no correio. Eu, a primeira vez, quase infartei, porque eu falava, vão roubar esse cheque, vão roubar meu dinheiro, e eu não vou ter outro dinheiro para pagar, porque é um monte de dinheiro, né? Mas é muito atrasado. As pessoas usam cheque para pagamento de luz, para pagamento de condomínio. Eles não têm, por exemplo, para eu fazer uma transferência da minha conta do Chase para a conta do Marcelo no Chase, custa $75. Quando o dinheiro é pouco, eu tenho que sair de casa, ir no banco, pegar o dinheiro da minha conta e pôr na conta dele. Tipo muito atrasado. Nossa. Então, o Banco do Brasil, ele é do Brasil. Então, assim, é tudo muito simples. As transferências não tem custo. Você pode fazer online, né? Enfim, quando eu conto, às vezes, essas coisas, as pessoas falam, não acredito. Eu falo, Desculpa, Mariana, mas eu acho que talvez a tua experiência com o Chase, porque tem o banco Grow Financial, eu tenho, às vezes, o dinheiro
eu tenho conta lá, cliente me deposita diretamente e não me cobram nada e é de imediato. Não, não, Então, isso é Zelle, mas é de pessoa não, física. Zelle, o Grow Financial não tem Zelle. Pessoa jurídica, todos têm taxa. Talvez você deve ter feito algum acordo, mas a maioria da pessoa jurídica tem taxa. Pessoa física tem ZL, tem outras coisas que é tipo um Pix, mas pessoa jurídica, tanto é que a gente, a Cerveira, por exemplo, quando ele vai me fazer um wire transfer, que daí pode, porque a gente é ligado, são jurídicas que são ligadas, ainda assim tem taxa. Com relação ao atraso que você classifica como um atraso, eu acho que é um avanço com relação ao Brasil, porque você pode colocar um cheque no correio e ele chega. Se alguém roubar, se alguém descontar, não existe isso, porque é tão ligado, é tão rastreado que é impossível alguém roubar e se sair ileso, porque para descontar você precisa do MyDi, você precisa do digital. Então, Eu te falo, né? O que seria do amarelo se todo mundo gostasse do vermelho? Eu tenho pavor de sentar e fazer 10 cheques, escrever com a minha letra, assinar, nem sei que assinatura eu faço, né? Enfim, eu prefiro fazer tudo online, mas óbvio, eu tenho certeza que tem um monte de gente que prefere e se sente mais confiável. Eu só dei uma opinião minha aí, mas obviamente eu entendo que cada um tem o seu ponto de vista. Vamos voltar para a questão da documentação. Então, ficou claro a diferença de timing do contrato que a gente chama de as-is, né, de produtos prontos, versus o contrato de lançamento? Porque isso é uma pergunta que os clientes normalmente vão fazer. Ah, mas vamos supor, eu gostei desse apartamento, tá pronto e gostei desse lançamento. Eu posso fazer uma oferta aqui e fazer uma oferta aqui e esperar ver qual que vai dar mais certo? Pode. A gente só ficar atento aos prazos de cancelamento. Porque depois que o prazo passou, você não pode cancelar nem de um lado nem do outro. Foi? A outra coisa muito importante é que a gente tem esse pacote de documentos todo pronto, óbvio, gente. Tem um advogado envolvido, tem a pessoa, sim, tem várias pessoas aí que vão saber disso e tal, mas lembre-se sempre do Condo Docs, das regras da associação de condomínio, tá? Porque eu já vi advogado, tipo, bom, às vezes esquecer disso. Então, isso, mas obviamente vocês podem me perguntar. Mas isso é uma coisa bastante importante. Na questão dos lançamentos, o pior é o cliente entrar, dar o depósito, passar o tempo de cancelamento e ele querer cancelar, porque além dele talvez não receber, não, tá? Além dele não receber o dinheiro que ele já depositou, ele ainda pode incorrer uma multa, que é aquela coisa dessa multa de marketing aí, que é uma conta louca e pode custar bem caro. Com relação. Deixa eu ver qual é mais uma coisa mais importante que talvez eu não tenha lembrado. Com relação aos documentos de vocês, eu já expliquei. Na hora da assinatura do contrato, esses todos os documentos vão ter que ser entregues. E, de novo, o dinheiro não vai passar por mim, nem se for um imóvel pronto e nem se for um imóvel de lançamento, porque ou ele é pago pelo advogado diretamente para a conta de vocês no Brasil, ou ele é pago pelo incorporador diretamente para a conta de vocês no Brasil. Dúvidas? No caso do financiamento, a pessoa já vai ter pago 50%, correto? Os outros 50%, o próprio, né, o financiamento por si só, o próprio imóvel é a garantia ou a pessoa tem que apresentar alguma outra garantia? Próprio imóvel. É bem mais simples, então, que eu Bem mais simples. pensava. Não, e você pensar que uma carta do contador, né? Obviamente que eu não ia falar isso de
de largada. Mas assim, eu já vi carta do contador que é tipo, até Deus duvida. Mas tá bom, ele pediu a carta do contador, o contador deu a carta, o contador do Brasil deu a carta, ele aceitou a carta, tá tudo certo. Porque na verdade, veja, não tem risco para o banco. Sendo que os Uhum. paráveis são muito bem feitos, se 50% já foi pago e ele vai pegar os 100%, qual o risco? Amanhã ele põe para vender e ele ganha uma vez e meia. Acho que ele até Aham, tá de vez em quando. entendi. Legal. Mariana, Vivi, pode falar? você tem um imóvel pronto para vender? E se Tem. tiver, como que é assim, o tipo de proposta que ele pode fazer para compra à vista? Você lembra que eu mostrei o meu sistema naquela outra aula? Dentro daquele sistema, eu tenho Hum. todos os imóveis possíveis e imaginários, tem tudo lá. Tá, mas aí eu achei que ali era só na planta. Não, não. Eu não- A planta que não tem lá dentro do sistema. No sistema você tem todos os outros. Aí eu não vi os prontos. Na verdade não dá para você ver, mas eu mostrei o sistema e a gente consegue pesquisar por bairro, consegue pesquisar por endereço. Ah, tá. Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir meu MLS, ver se eu consigo mostrar para você. Peraí. Ele chama MLS, Multiple Listing System. Mariana, na verdade, vocês têm acesso, todo corretor aí tem acesso a todos os imóveis, né? Que é diferente aqui do É, Brasil. sim. Então, é aquele Broker Tools Hub? Não, não. O broker Não? tools é lançamentos. Ah, então, é isso que eu vi. O outro eu não sei qual é. Ah, vou abrir aqui para vocês olharem. Esse MLS só tu tem acesso, né? A gente não tem como ter acesso a ele. Não, mas você pela internet, você consegue ter acesso a muita coisa. Na internet ele não é tão é, rápido. Então, por exemplo, se alguma coisa está pending sale, se tipo, tá com uma oferta, talvez você não consiga ver e eu consigo ver, mas pela internet, depois vocês conseguem ver. Vocês estão vendo aqui a minha tela? Uhum. Então, por Sim. exemplo, eu sei que eu tenho um cliente que quer um apartamento em um edifício específico. Obviamente, eu já sei o endereço, tá? Então, vamos imaginar, sabemos o endereço, como é que a gente procura? Eu vou lá, o número, tá vendo? Eu coloquei o endereço e vou colocar aqui em resultados. Daí, tá vendo que apareceu para mim 7 aqui nos resultados? Vocês estão vendo? Aham. Tá? Daí eu consigo entrar aqui. Então, vamos supor, esse que o cliente quer. Então, aqui tem toda a informação do imóvel. Aqui tem todas as 61 fotos do imóvel. Aqui tem toda a informação, vamos dizer assim, pertinente a imposto, IPTU, enfim, tudo sobre o imóvel. Inclusive, assim, aqui, por exemplo, está escrito, às vezes, está escrito assim, o vendedor está super motivado a vender, ou está falando assim, esse apartamento está ocupado, está alugado, então só pode mostrar segunda, terça e quarta. E tá vendo aqui, ó, tá escrito show in time? Estão vendo? Aham. Eu clico aqui e aqui eu consigo mandar uma mensagem de texto diretamente para a pessoa que é o listing agent para marcar para ver. Você pode mandar o link de novo, fazendo um favor? Eu acho que eu não tenho. Não, isso vocês não têm acesso. Ah, não tem? Não. Para ver É os só. imóveis? Hã? Para ver os imóveis? Só nós, corretores, é que temos a fazer. Não posso dividir isso com você, porque é a minha licença, a minha senha. Mas se o seu cliente quiser, você me pede, ou você procura nesses sites que tem Zillow, tem Realtor, que ele mostra mais ou menos a mesma coisa. Mas normalmente, quando é imóvel pronto, tem que passar pela gente, aquilo que eu expliquei lá atrás. O imóvel pronto, ele tem mais regras do que o lançamento. Mas aqui, por exemplo, ó, se você quiser falar assim, ó, é, o meu cliente está interessado nesse apartamento, mas ele pagaria
1.380.000 no máximo. Isso aqui são 7 apartamentos que estão à venda. Olha o que eu faço aqui. Eu vou aqui, eu coloco vendidos. E eu tenho um resultado. E aí eu consigo ver que o último vendido foi 1.020.000. Então você concorda que daí a gente já sabe mais ou menos? E depois, óbvio, a gente vai fazendo os comparáveis no sentido de tamanho, no sentido de que vista tem para lá ou para cá, para cá, para lá. Mas são esses números que a gente consegue saber exatamente por quanto a gente poderia fazer uma oferta ou por quanto aquele apartamento poderia ser vendido. Se eu entrar aqui, deixa eu só te mostrar uma coisa. Se por acaso, Mariana, eu quero ver isso, eu tô com pressa e não tô conseguindo falar com você, e nem com as meninas, aqui, esse sistema é o sistema que é aberto ao público. Então, aqui, também, se você colocar o endereço, e não precisa ser só o Zillow, tá? Pode ser, tem outros, mas o Zillow normalmente é o melhor. Ele vai aparecer, e aí ele vai aparecendo quantos apartamentos tem ali, tá vendo? Ó, tem mais um, tem daí ele põe o histórico de preço, mais ou menos, então ele também tem bastante informação. Eu vou pôr o link para vocês lá, para vocês. Mas não vai precisar, porque normalmente quando o cliente quer imóvel pronto, a gente já falou com ele antes, eu já mostrei para vocês dentro desse sistema, já mostrei os números, já expliquei como é que funciona. E o Broker Tools é para todos os lançamentos. Que, na verdade, isso aí não existe, tá? Fui eu que fiz. Os corretores dos Estados Unidos, como sabem que eu tenho isso, normalmente me ligam e falam: Mariana, eu tenho um cliente querendo ver o Bentley, para quem que eu ligo? Então, assim, eu fiz um trabalho bem extenso aí para facilitar, porque o lançamento é que é complicado de achar. O imóvel pronto todo mundo acha, mas o lançamento é mais difícil de achar. Mais alguma pergunta? Bom, então vocês vão ficar com a seguinte lição de casa. Deem uma olhada naquele Miami Beaches lá que eu coloquei lá. Deem uma olhada nos bairros para vocês começarem a escutar essas coisas dos bairros. Como é que vai ser a aula de terça-feira? Eu gostaria de fazer um estudo de caso do 72 Park e do 14 Rock. Por que desses dois? Porque eu já fiz do Domus, que é na Brickell. O 14 Rock, ele é na Venetian, ali do lado de Downtown. E o 72 Park é em Miami Beach. Mas eu vou ter que dar uma corridinha para a gente conseguir ver os três, para pelo menos vocês terem uma ideia do qual é a diferença de uma coisa e de outra e o que atrai mais, que cliente vai se sentir mais atraído por A, por B, por C. Tá? Então, deem uma pesquisadinha no mapa, só para ficar um pouquinho mais fácil de vocês entenderem, para a gente conseguir dar tempo de fazer os três. Por que tu não faz do 1428 da Brickwell? Porque Lá é um sonho, né? não posso também, se vocês preferirem. Mas eu acho que, na realidade dos fatos de hoje em dia, ele é um projeto que começa em 2,5 milhões, né? Não pode alugar. Então, assim, ele é muito mais para um cliente já que está meio mais pronto para morar do que uma pessoa que, tipo, vai comprar para investimento. Me tira uma curiosidade, qual é o perfil de cliente que compra imóveis ali?
No 1428, eu. Não, é verdade. Tipo, é uma pessoa que, assim, já morou na Brickell, já foi morar em Coral Gables. Hoje em dia não tenho mais criança pequena, para que que eu vou morar lá longe? Não tenho mais escola, não tenho nada. Eu quero morar num apartamento incrível na Brickell, tipo, numa área da Brickell que é como se fosse a Park Avenue. Não é o mais caro. Então, por exemplo, se você comparar o Aston Martin com o 1428, o 1428 ainda é mais barato e é muito mais cara de família, assim, sabe? O Aston Martin é, tipo, super clean, super branco, super, tipo, moderno. E o 1428 é super italiano, super arvinha, super madeira. Mas a nível geral, além de ti, mas tipo, a grande maioria, eu vi ali, li que tem 40% já foi vendido. Qual é o público? É mais, sei lá, tô chutando, tá? Russo, chinês, é o próprio americano? Não, Quem que não. compra aquilo? Não, é gente que já mora na Brickell, e lógico, é tudo meio misturado. Russo e chinês, russo foi embora dos Estados Unidos há muito tempo. Coitados, os coitados que ficaram lá em Sunny Isles e, tipo, nem andam muito, porque foi um problema enorme. Então, eles não estão muito lá. Os chineses, eles gostam de coisa assim, muito assim, splash. Tipo, muito assim, futurística. Muito Bentley, muito. Eles são mais marca, né? Eles são mais ligados nessa coisa de nome e tal. Eu diria que o 1428 é um pouco de nós brasileiros, um pouco dos mexicanos, sabe, gente, tipo, bastante americano, é gente que tem classe, mas que não quer uma coisa assim que, tipo, ai, tem uma marca em cima, né, mas que valoriza muito mais os espaços. Então, são 70 andares, mas são 179 residências. Ele tem, em três, andares diferentes, clubes de coisas. A sala deles de charuto e vinho é a coisa mais espetacular do mundo. E, Lá obviamente, desculpa, lá para cima tem as penthouse também, né? Que são mais exclusivas. aham, é. E a vista é linda, porque ali na frente é o Wells Fargo. Aquele banco do Wells Fargo, ele comprou air rights, os direitos de céu. Então, ali nunca vai poder subir prédio. Então, assim, a vista está garantida. Tem um monte de vantagens ali. Mas é isso, né? São 77 andares, vai demorar, vai uns 6 anos aí, pelo menos. Mas se tiver um cliente que está pensando em mudar e tal, é um projeto muito bom, porque pelo preço, por exemplo, um apartamento de, sei lá, 150 metros quadrados no Aston, hoje eles devem estar pedindo, que eu não tenho nenhum, talvez uns 2.700, 2.900, contra, tipo, 2 milhões no 1428. Então, assim, é bastante mais barato. E é É, bem daquele, é dentro daquela linha que tu falou, assim, uma entrada do mínimo 20%, é é, o perfil dessa é, construtora. é. Versus o Aston Martin que já está pronto, que o cliente, querendo ou não, vai ter que dar 30% de entrada, né? Mas é aquela matemática que eu falei. Por que que o cliente vai se motivar a esperar? Ele tem que ter um tipo de desconto, né? É isso que faz o cliente comprar lançamento. É ele se comparar o que está pronto versus o que ele vai ter que esperar. Você viu? Eu não sei se você viu, Jorge. O Titério, ele fez todos aqueles mármores em loco lá no Nolan House, porque ele é um Eu vi um filme, mármore eles que foram é lá. curvado, é maravilhoso. É um troço, eu me apaixonei, é um troço Eu fantástico. também. Para mim é uma coisa assim, cada vez que eu vejo aquela parte da piscina lá em cima que parece que você está na Toscana, com as árvores e tal, os buganvílias, tipo, é lindo. E a entrada do prédio, todo ele é fantástico. É algo assim, vale a pena quem não olhou, ver todos os filmes que tem lá, as entrevistas. É, É fabuloso, fabuloso. é. 8? 14,28. 8. E E lá é muito bonito, porque o Nolan House, na verdade, foi a primeira casa de festas de antigamente.
Então, os milionários todos, eles iam para aquela casa. Imagina, na Brickell era assim, só tinha umas mansões. E aquela casa era uma casa muito famosa, que vinham todos esses milionários para aqueles bailes de gala e tal e tal. E foi a única casa que não foi demolida. E o stand de vendas é lá dentro. Então, tipo, além do que, lá dentro é muito bonito, tem muita história, tipo, é muito legal. E tem uma filmagem da demolição do prédio antigo que eles fizeram. E Tem você uma viu foto, aquela parte que ele mostra a Brickell antigamente, sim, que tá em preto e branco? é fantástico. É. Essa consultora é forte aí em Miami? Eles são É, novos, ele é jovem, super jovem, o Amal, e ele é meio self-made, ele estudou em Harvard, parece que a família, é, na verdade, não acreditou muito no que ele queria fazer, mas ele já construiu em outros lugares e ele nem pegou financiamento. Tipo, ele já colocou todo o dinheiro lá para construção e já tem um segundo terreno. Então, assim, e eu acho que os arquitetos são ingleses, pelo sotaque. os arquitetos são. Pessoas de idade, me pareceu o sotaque em inglês. Não, o arquiteto principal é o Bernardo, que é muito famoso, que ele fez a maioria dos projetos mais chiques, tipo Surf Club e tal. Mas eu não sei quem são os outros arquitetos envolvidos. Eu sei que o projeto é do Titério e da Viel, da Patrícia Viel. Eles fizeram esse projeto na Itália e tal, e aí sempre tem o do, que é o Bernardo. Acho que ele não é, Eu não ele, sei. acho que é half colombiano até. Não sei se o inglês dele é britânico. Às vezes também não era ele falando, às vezes era alguma outra, eu não me lembro desse detalhe. Bom, pessoal, então vou deixá-los ir. É, Fico à disposição de vocês. Aí vou mandar no grupo um contrato de compra e venda de um lançamento para vocês terem na mão, para vocês verem mais ou menos como é que é. Um contrato as is, a tradução do showing agreement para vocês lerem para o cliente. E eu, na aula que vem, eu mostro um HUD para vocês, porque eu não posso mostrar, porque não tem HUD sem preencher. Daí tem coisa de cliente, número, tarará, tarará, mas depois eu mostro para vocês, só para vocês terem uma ideia de que documento é esse. Tá bom? Só a programação, a gente vai ter as aulas vão até quando? Até final de Então, novembro? ó, no dia, semana que vem, a gente vai ter Dia 5. 5, que é a aula de lançamento, depois 12, que é uma aula de tirar dúvida, e daí eu nessa semana eu já viajo. Então eu vou ver se vocês daí preferem nessa mesma semana do 12 já fazer a aula de e-mail marketing, fazer 2 na semana, ou se vocês querem fazer na outra, e daí qualquer coisa, se eu tiver, enfim, que eu acabo ficando com os horários meio atrapalhados, mas a gente faz sem problema, o Esdras entra, explica para vocês, eu acho que é bastante importante, e eu entro a hora que der, a hora que eu acabar com o cliente. Mas daí a gente fala semana que vem, mas em teoria, mais o dia 5, o dia 12, e daí a última seria no dia 19, Certo. tá bom? Tá ótimo. Então tá bom, gente. Eu vou já mandar subir a aula lá para vocês, para quem quiser assistir de novo, e a gente fica em contato. Boa semana para todo mundo. Boa semana. Boa Muito bem. noite. Obrigado. Obrigada, Má. Beijo. Beijo.